Muito obrigado, muito obrigado. Shalom, shalom a todos. Shalom. Porque na verdade o nosso pão matinal chegou de novo. O teu pão, o pão da tua alma chegou. Estamos agora na mesa do Senhor. Tu que amas este canal, não vais estar decepcionado. Nunca e não. Se estiveres, é porque o diabo te mentiu. É porque o diabo te deu uma outra tradução, uma outra explicação. Mas se na verdade tu dependes de Deus, dependes daquilo que Deus fala, neste canal não serás decepcionado. Portanto, que Deus esteja conosco, que Deus nos ajude, que Deus cuide de ti e de mim. Estou aqui simplesmente representando, sendo usado, a boca que pode sair aquilo que nos aumenta a fé, tanto como eu e você. Então, não vamos tardar, vamos diretamente lermos o nosso capítulo da Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um capítulo comum, habitual a todos. É uma história que começa a se contar a todos. Nas igrejas, não há uma igreja que não fala desse conto aqui. Mas o que eu vou dar aqui não é um conto como alguém pode contar um acontecimento. Mas eu simplesmente quero aqui te mostrar que a palavra de Deus é aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. Então, Atos capítulo 2, versículo 37 até 41. E ali que eu vou ter o pão nesta manhã. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que é que devemos fazer? Respondeu Pedro: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvam-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Que Deus acrescente a bênção nessa leitura que já acabamos de ler. Meus amores, uma coisa antes que vamos ouvir a profundidade, por que o Espírito Santo me levou a ler essa parte da Escritura. Mas uma coisa que me admira, que as pessoas que receberam o Espírito Santo tiveram uma compreensão muito fácil. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, não existe rivalidade. Não encontrarás neles intrigas à toa. Não vais ver alguém acusar o outro como orgulhoso.
como alguém que quer se mostrar, quer aparecer. Todos aqueles que têm Espírito Santo compreendem que o Espírito Santo escolheu essa pessoa nesse momento para falar, para fazer isto. Mesmo que todos tivessem algo importantíssimo. Veja só o que aconteceu no dia de Pentecostes, o que eu já vi aqui. No dia de Pentecostes, as pessoas deram pergunta a Pedro e aos outros apóstolos. Não é só Pedro que deu. Escuta ainda, irmãos, plural, não é singular. Irmãos, o que devemos fazer? A pergunta foi dada a todos os apóstolos no dia de Pentecostes, lá presentemente. Posso dizer, numa campanha, foi uma campanha de evangelização, uma campanha de fora, um comício de evangelho. Mas, escuta aqui, a pergunta é para todos os irmãos: o que devemos fazer? Mas a resposta vem num só. Olha o trabalho do Espírito Santo. Mas ninguém saiu aqui a murmurar. Por que o Pedro só falou ele? Por que o Pedro convenceu toda essa multidão? Por que só Pedro que teve palavra? Por que só Pedro? Ele procurou aparecer. Porque o Espírito Santo, quando está nos servos de Deus, nos corações dos homens, o Espírito Santo próprio diga ao outro que estou a usar este, o resto ficam indo, sustentam, estejam ali, alegrem-se naquilo, apoiam nisto, aceitam. Porque tudo que ele vai falar, você também conhece que é uma verdade. Quem fala a verdade, os outros só dirão amém. Não irá mais ali contrariar a verdade. O que é que os outros apóstolos podiam contrariar? Pregar mais contra aquilo que o Pedro falou. Não daria certo. Pedro disse, embora que estava lá o Mateus, que sabia que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas parece que o Espírito Santo fez entender o Mateus que o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo é aquele nome que Pedro falou no dia de Pentecostes. Veja agora, não houve debates, não houve doutrinas, que a doutrina do Mateus e do Pedro, Paulo parece veio crer a doutrina do Pedro, e algumas igrejas ficaram com a doutrina, criaram uma doutrina daquilo que escreveu o Mateus. Mateus escreveu aquilo que ele ouviu sair da boca de Jesus. Mas o Pedro explicou, revelou o que Jesus Cristo falou, que Mateus escreveu. Pedro, quando perguntaram o que é que acham, Jesus perguntou aos seus apóstolos, porque Mateus podia pensar que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 homens aí. Mas quem é que respondeu no dia da pergunta? Foi Pedro, com essa revelação, que tu és mesmo, tu és. Jesus falava, eu sou. Eu sou. Mas Pedro diz, tu és. Tu és o Pai, tu és o Filho, tu és o Espírito Santo. Tudo aí. Tudo aquilo, veja só. O Espírito Santo só veio falar de Jesus e mais nada. Ele não veio falar de Jeová. O Espírito Santo não veio em nome de Jeová. Ele veio em nome de Jesus. Jesus disse, vos enviarei um Consolador. Esse falará só de mim. Todo espírito que não fala de Jesus é do diabo. Rejeita isso. Se você tem um verdadeiro Espírito de Deus, falará sempre de Jesus. E mais nada. É por isso que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes,
soprou Pedro. Então, eu gostaria de dar o meu sujeito hoje a primeira receita da igreja cristã. A primeira receita. Aqui, no dia de Pentecostes, devia se passar uma receita. Eu vou no profeta Branham. Se você não lhe crê como profeta, eu creio. Eu tenho comprovativos. Eu tenho algo que me comprova que ele é um profeta. Sabe que eu vou te contar uma história que ele contou? Para você saber que ele é um profeta também. Conforme eu acredito eu. Mesmo que você tenha um atraso de acreditar, de compreender as coisas, Pedro compreendeu as coisas, que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, vindo do Altíssimo. Não foi um debate, não foi algo que Pedro consultou. Por isso que Jesus disse, desde que você já falou uma coisa, você descobriu-me. Quem sou eu? O próprio Jesus disse, já teu nome não será mais Simão só. Agora, Pedro. Pedro, porque tens uma pedra. Pedro, tens uma pedra. Vou te dar nome de Pedro, pela pedra que tens, porque em cima desta pedra eu edificarei a minha igreja. Não em cima do Pedro. A igreja não pode ser edificada em cima de um homem. Havia uma pedra. Em cima desta pedra, esta pedra estava no Pedro, no Simão. Por isso que ele lhe disse que tudo que ligarás, ele disse, bem-aventurado és tu, Simão. Está a ver o nome dele? Bem-aventurado. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o vivo, diretamente. Porque o problema de compreender que esta aqui, e assim, não é um problema de fazer debates, convenções, discussões. É problema da revelação. Pedro teve uma revelação que nem sequer alguém lhe explicou, nem sequer onde que ele leu. Mas ele observou, acompanhou, viu que este não pode ser um outro homem se não for nascer de uma virgem. Ele contou a história do seu nascimento, Jesus, aos apóstolos. Alguém nascer de uma virgem, sem pai deste mundo. Então, quem é o pai dele? O pai dele só tem que ser o Deus vivo. Pedro teve essa aceitação, teve este crédito. Creu. Nós não podemos levar mais alguém no lugar de Jesus, porque não temos mais uma segunda virgem, que nasceu mais um segundo homem, para dizer que de novo já veio mais. Jesus nasceu uma vez, numa só virgem, pregou uma só vez, morreu uma só vez, ressuscitou uma só vez, subiu no céu uma só vez. O que nos resta é a vinda dele, e mais nada. É a vinda dele, que nós chamamos segunda vinda, porque a primeira vinda ele não veio às nações, veio ao Israel, que o rejeitou, e a segunda vez é conosco. E Paulo disse, segunda vez para não nos pregar, mas é para nos levar, é para nos dar encontro nos ares. Isto ali, ponto final. Então vamos ver, como posso comparar o irmão Branham como profeta da Bíblia, como profeta da igreja cristã, conforme eu falei na quarta-feira, no pão matinal, que o João Batista não foi o último profeta, porque Paulo também é um profeta das nações. Paulo foi enviado a nós, os gentios, como profeta.
Ele foi um profeta. Profetizou coisas que estão acontecendo agora na igreja cristã. Temos também profeta do tempo do fim. E uma promessa de Malaquias 4, que eu poderei um dia falar mesmo um pouco no pão matinal. Veja agora, meus amores, é que aqui, quando os chineses foram nos Estados Unidos, o trabalho que eles faziam nos Estados Unidos, naquele tempo, é só lavar roupa. Eram lavadores de roupa, porque não compreendiam a língua americana, o inglês. Eles falavam a língua chinesa. Está vendo? Esta dificuldade de línguas só adoptavam o trabalho de limpeza de roupa, de lavagem de roupa. Nessas lavanderias, nesses sítios que eles recolhiam roupas, cobravam, não sabiam escrever o inglês para os americanos ler. Há maneiras que eles comparavam que praticamente esta aí é a pessoa que depositou a roupa, é a mesma pessoa que já chegou aqui. Eles rasgavam folha assim. Esse papel que eles rasgavam, você entrega uma metade, vai consigo, e essa parte ficava com o chinês, que eles não precisavam escrever. É só ir com um pedaço de papel e ao busca desta roupa. A roupa entrou suja e sairá limpa, mas tens que levar algo que vai juntar para combinar que isto aí é a mesma coisa, é a parte daquela folha. Então, quando levavam, juntava-se assim. Ele não precisa que fale o inglês que tu falava ou o americano falava, mas só ele pegava essa folha, a parte cortada, juntava-se assim. Aí o chinês sabia que a roupa te pertencia. Isto ali é a mesma coisa que nós tipificamos na Escritura. Quando alguém vem, diz que ele é profeta, enviado por Deus, ele é uma metade da folha. Devemos ir ajustar com Jesus, com os profetas que Jesus Cristo enviou antes dele, tá vendo? Antes dos outros. Devemos o comparar com as Escrituras, que confirma que ele faz parte, ele é o dono dessa Escritura, ele é o dono dessa promessa. Fora disto, rejeita, quer ser um mentiroso, quer roubar a roupa alheia, quer mentir, mas infelizmente os chineses são inteligentes, que você nunca os mente para ir tirar a roupa alheia. Não seria, não iria dar certo. Agora, nós também somos chineses modernos na fé, espirituais, que você não pode vir nos mentir algo que estás a ler sem ajustar aquilo na metade que temos, naquilo que temos, naquilo que está escrito, naquilo que Jesus disse. Não vamos te dar crédito. Por isso que o Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou o Evangelho, falou de Jesus Cristo, falou da palavra. Aqueles que ouviram, quando ele disse, sejam batizados, eu chamo aquilo a primeira receita. Os doentes perguntaram,
Que tipo de remédio que podemos tomar para sermos curados nas almas? Porque aqui estou a falar agora doentes da alma. Quanto você está nos vícios deste mundo, a tua alma anda doente. Quanto você vive no pecado, a tua alma anda doente. Não tem como. O teu corpo se engorda, acordou, entra no teu carro, vai no serviço, o teu salário daqui a nada vai cair, vais fazer tuas compras desse quadra festivas. A quadra festiva vai te trazer muito gozo, muito dinheiro, bom salário. Vais fazer todas as compras, mas a tua alma, se está no pecado, é uma alma doente. Precisa-se entrar num tratamento, e a receita, a primeira receita, foi dada no dia de Pentecostes pelo apóstolo Pedro. É uma receita imutável. É uma receita que dá sempre bons resultados em qualquer tratamento do pecador, em qualquer tratamento da alma. O mesmo remédio tem eficácia até hoje. Tomas aquilo, um bom enfermeiro, um bom médico atual, um médico atual pegará a mesma receita que dá os bons resultados que já deram há 2000 anos. Os melhores resultados da mesma enfermidade. Portanto, Pedro, quando perguntaram que remédio que podemos tomar para sermos curados das nossas almas, Pedro pegou a sua caneta, pegou já uma folha para escrever. A receita diz assim: arrependei-vos, arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e receberão o Espírito Santo. Veja a receita que você pode ser salvo. Se quer ter a cura da alma, não estou falando ainda da cura divina, porque a cura divina é mesmo um pagão vem onde Deus está curando. Se ele crer no dom de Deus, crer que Deus está naquela pessoa, e aquela pessoa vai orar por mim, eu vou ficar melhor, ela ali ficará sã no seu corpo. E é aí que Jesus dizia: a tua fé te curou, te salvou. Mas tem uma outra fé: ouvir o Evangelho, crer e se arrepender, for batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse nunca foi batismo que salvará a tua alma. Esse nunca foi um batismo que vai curar a tua alma. Se foste batizado pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, eu chamo aquilo títulos. Como disse o profeta, são títulos. Ser batizado pelos títulos nunca será um batismo, nunca será uma receita da igreja. Esse é um outro remédio que estão te dando. Essa é uma outra composição incompleta. Aquilo foi uma composição Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando o remédio saiu, saiu já com um nome. Com um nome. Não é nome científico. Está vendo? O remédio não pode sair com as composições. Está vendo? Aquilo pode estar escrito nas indicações. Como é que o fabricante fez as misturas para dar aquele remédio?
meteu um pouco de gramas aqui, meteu um pouco de gramas aqui, um pouco de gramas aí, juntou-se, deu aquele remédio. O nome de Jesus Cristo é um remédio que saiu da composição um pouco do título Pai, Filho, Espírito Santo, juntou-se, deu o remédio para a cura da tua alma. Tudo que precisas, toma aquela receita, cumpra aquela receita. Ai do pregador que dá outro tipo de receita, ele vai tirar, pai, você quer voltar no laboratório? Você não é fabricante de remédio. O laboratório, o farmacológico, fez esses fármacos, mas o médico recebe tudo já feito para entregar ao doente. E o doente, ao tomar, ele se sentirá melhor. Deixa eu falar com tipos para levar você a compreender melhor. Que o pão matinal de hoje leva-te a compreender que a receita dada no dia de Pentecostes, mesmo o batismo do Espírito Santo, para você chegar até naquele ponto, tens que tomar o primeiro, os remédios na lista. Temos aí, primeiro remédio lá escrito, arrependimento. Está lá. Segundo, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ali, está aí. E o último remédio lá, que eu posso te dizer, são vitaminas para acompanhar os antibióticos que estão aí, porque um médico não te dará só um produto para a tua doença. Ele tem que selecionar. Tem anti-inflamatórios, tem que colocar vitaminas, tem que mais colocar lá, selecionar, e vais ver que 3 ou 4 produtos lá vai diretamente destruir as bactérias, os micróbios que estão perturbando a tua saúde. É a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro sabia, sendo um médico verdadeiro, ele prescreveu, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e acrescentou, e receberão o batismo do Espírito Santo. Ali, a tua cura da alma completamente curada. Que Deus seja louvado. Hoje, paro por aqui, porque o tempo é contado com este canal, devido do espaço que me concedam. Eu passo nesse espaço nas quartas e sextas-feiras para te trazer um pouco de pão. Meu irmão, você não pode estar no reino de Cristo sem passar, sem cumprir estes rudimentos. Porque alguém só vem na igreja, membro da igreja, foi batizado e não se arrependeu na vida que ele levou, na vida do pecado, você continuarás a pecar. Mesmo que já te batizaram 20 vezes, cada igreja que mudava não reconhecia o batismo da outra igreja, te rebatizia. Você muda de igreja, te rebatizam. Muda daquela igreja, diz, não, lá não são verdadeiros, vamos te rebatizar. O problema não é só no teu rebatismo, no teu batismo, mas o problema está no arrependimento. Antes que você vá no batismo, se arrepende daquilo que você já conheceu, já ouviu, que afinal de contas você leva má vida, você
andas no pecado, mesmo que não tens o poder, a força de abandonar aquele pecado no mesmo dia, mas primeiro arrepende-te, lamenta, acha aquilo uma vida má. Aí, ao lamentar daquela vida que já levaste ou andas a levar, cada dia lamentas naquilo, cada dia procura pedir a Deus para te tirar naquela vida, Deus te ajudará, sairás naquilo. E assim o arrependimento. Não dizer que não sou eu. Muita gente também está embora na igreja, vive assim. Não sou eu. Eu vejo muita gente também que prega, vivam assim. Não diga assim. Somos muitos. Não diga, o pastor está sempre me atacar. Ele se está atacando você, é porque ele está te ajudando para você se arrepender. Não foge à igreja que condena a tua má vida. É uma igreja que está ajudando você a se arrepender. É um tratamento que estão a forçar em ti para você ser curado na alma. A mulher samaritana, o que é que ele disse? Venha ver alguém que já condenou toda a minha má vida. É isso que ajudou aquela mulher. Por que as pessoas não estão a se arrepender hoje? Estão à procura das igrejas que não chocam as vidas deles. Estão à procura de pregadores que passam por de cima, não tocam o meu problema. É um problema sério. Um problema sério. Você não vai ficar curada na alma. Você morrerá doente, a tua alma morrerá. O dia que vão te despedir dizendo que a tua alma descansa em paz é uma mentira do mundo. A tua alma foi em sofrimento, foi num tormento, porque você precisava que o pregador esquivasse o teu assunto. O pregador se tocar, e há muitas vezes os pregadores, nós pregadores, sentimos um pouco aquilo que eu estou a condenar e aquilo que você está sempre a fazer. Às vezes o teu exemplo fica a ausentar na boca do pregador, porque ele sabe que se aquilo sair, você logo vai revoltar contra ele. Meus irmãos, se você não quer se arrepender, tua alma morrerá. Porque a Bíblia prometeu, a alma que pecar morrerá. A alma que pecar é que morrerá. Veja só. Eu posso parar por aqui. Vamos começar com a primeira receita que saiu no dia de Pentecostes. Esta mesma receita tem a sua força até hoje. Se você não começou no arrependimento, estás longe de lá do Espírito Santo como? Estás longe de lá de ir no arrebatamento, longe de lá a começar a ver falhas dos outros, longe de lá a começar a criticar até pregadores, sabotar pregadores. Que Deus seja louvado, Deus te abençoe. Você que pode voltar no caminho, recomeça, se arrepende. Pede sempre a Deus, falas de mim, condena a minha vida. Eu quero que condene a minha vida e eu vou me arrepender, eu vou me humilhar, vou procurar que me ajudasse. Porque eu próprio não sou capaz. O homem não pode se salvar de si próprio. Alguém que está a se afogar no rio, no mar, precisa de salva-vida. Precisa de alguém, um salvista, para ser aquele que aprendeu a entrar no fundo da água para ir salvar quem está a se afogar. Você está numa situação de afogamento. Cuidado, lutar sozinho ali, sem pedir o socorro. Pedro, quando estava a se afogar, pediu a Jesus, ajuda-me, perdoa-me por minha pouca fé. Jesus foi, lhe pegou na mão, começaram a andar em cima das águas, aproveitou a andar junto com o seu salvista. Que Deus os abençoe. Paz do Senhor.